hoje eu vou pintar o Bob Goods que a minha mãe escolheu. Gente, eu ainda não terminei de pintar, gente. Ó, meu livrinho aqui, ó. Eu ainda vou pintar ele. E junto com o meu kit aqui de 60 cores. Ó, aí eu não sei onde que tá aqui. Aqui, galera, eu tô pintando esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô pintando esse daqui de Páscoa, ó. Né, ó, que eu ganhei um ovo, vou ganhar outro ovo de tartaruga. Não, tortuguita. Olha, gente. E então eu vou pintar aqui. Gente, eu sempre deixo minhas canetinhas deitadas, porque senão podem secar elas, né? Minha mãe falou pra não deixar em pé, porque senão vai secar elas, né? Porque a minha mãe viu o vídeo, né? Que não pode deixar elas em pé. Então eu vou pintar. Então, galera, vou mandar